voltamos ao vivo dos estúdios da TV União. Estou acompanhado, muito bem acompanhado, de Luiz Cláudio Barbosa, professora Carla Michele, na cobertura do segundo turno das eleições de 2012 aqui em Fortaleza. Nós tivemos esse ano uma cisão aí de um grande acordo que foi firmado entre o PSB de Cid Gomes e o PT de Luiziane Lins. Ambos resolveram lançar os seus candidatos depois de muita tentativa de acordo, né? Inclusive o próprio governador tentou encontrar um nome dentro do PT que fosse um nome comum para ambas as lideranças. Não sendo possível, cada um lançou o seu candidato. O mais impressionante dessa eleição, o aprendizado que fica é a importância dos apoios, né, dos padrinhos políticos, porque dois candidatos, um completamente desconhecido do eleitorado fortalezense, o Elmano, né, do PT, um candidato desconhecido, a grande maioria das pessoas não sabia quem era o Elmano, tornou-se conhecido no processo eleitoral, e o outro, Roberto Cláudio, que já era presidente da Assembleia, mas mesmo assim grande parte do eleitorado também não sabia quem era. Então, na realidade, foram dois candidatos que tiveram apoios, cabos eleitorais muito fortes, e isso fez a grande diferença nessa campanha, né? O mais interessante é que representam praticamente o mesmo projeto político. De fato, Michel, foi impressionante, porque o Ratinho Júnior, ele estava em primeiro lugar, né? Nós mais vimos aqui nas votado pesquisas do primeiro turno, né? Exatamente, no primeiro turno, as apostas eram em relação à sua candidatura, né? Um candidato extremamente popular, assim, voltado às massas, né? De fato, como lá em São Paulo, o Russomano também apresentava esse perfil, que já era um homem de mídia e tinha uma facilidade muito grande de falar com o eleitor. Da mesma forma se apresentava com o candidato Ratinho, e surpreendentemente, mas também acredito que houve um peso muito grande, a influência muito grande do governo federal, né? Fez a diferença lá, fez a diferença em São Paulo, né? Eu acredito que o apoio da presidenta Dilma foi fundamental para que houvesse essa virada. Praticamente definida a eleição em São Paulo, que confirma a boca de urna, né? Haddad também foi uma surpresa, né? Ele sim, de fato, o poste do PT, um dos postes do PT, né? Surgiu desconhecido como nosso candidato aqui também do PT. Desconhecido, apesar de ter sido ministro, Sim. Mas também desconhecido pela grande maioria do eleitorado. Nesse caso, especificamente, a presidenta Dilma, ela teve um papel decisivo, né? Ela pessoalmente se empenhou nessa campanha, que no primeiro momento dava Russomano como o preferido, né? Russomano aparecia em todas as pesquisas que antecederam a votação em primeiro lugar. A gente, inclusive, comentou no primeiro turno, né, que foi uma zebra muito grande, porque ele sempre se apresentou em primeiro lugar nas pesquisas. E aí deu o PSDB de São Paulo, ainda é um PSDB muito forte, né? Claro que depois dessa derrota de uma capital importante, né, o PSDB aqui no Nordeste disputa em 3 capitais. No Norte, duas, né? Mas é um partido que nesse pleito sofreu uma baixa muito grande, é um partido que há muito tempo que a gente vem dizendo que vai ter que se reavaliar, né? Um partido que vai ter que se refundar, que rever os seus pressupostos, porque, de fato, é um partido que está minguando no decorrer dos processos eleitorais. É interessante, Michel. Rejeição muito grande também que se verifica em São Paulo ao PT. Existe uma ao rejeição PT? Forte, exatamente, ao partido, né? Então, tem todo um eleitorado paulistano que não vota no PT de forma alguma, né? E aí, obviamente, que o PSDB se favorece disso, porque hoje é o partido que se identifica mais contrariamente ao PT, né? O partido que tem feito oposição, é o partido que tem feito a crítica. Em relação à aliança com o Maluf, né? Na realidade, assim, soou estranho para o eleitor, mas a aliança com o PP já é uma aliança antiga, né? Se nós relembrarmos a aliança do presidente Lula, inclusive o próprio vice do presidente Lula era do PP, né? Então, assim, você já tinha PR, PRB. Mas já havia essa relação... porque é muito parecida. Quando soa o nome das siglas, elas são parecidas. Era o antigo PL, que depois se juntou e se tornou PRBR. De qualquer modo, a aliança com o vice... PP já é uma aliança antiga, né? Já era uma aliança do presidente Lula. Assim, soa um pouco estranho ser a figura do Maluf, porque o Maluf tem uma rejeição muito forte, mas a aliança com o PP já era uma aliança antiga. É uma vitória importante para o partido, né? Um partido novo que já nasceu grande, porque abrigou ali todos os dissidentes de partidos, por exemplo, aqui no estado do Ceará, do PSDB, né? Que queriam fazer parte do governo Cid Gomes e que acabaram migrando para o PSD. Foi um guarda-chuva para esses
para esses representantes que migraram, é uma vitória importante e, ao mesmo tempo, uma derrota também para o PMDB, que foi um dos partidos que, apesar de ter mantido nessas eleições grande parte das prefeituras, mas perderam muitas prefeituras e essa é mais uma, né? A pesquisa Boca de Urna apontava já a vitória do candidato Roberto Cláudio, né? Eu acho que o partido conseguiu, né, fazer alianças importantes, né? Segundo dados, inclusive, do próprio Ibope, alguns eleitores, e a maioria do eleitorado que votou no PDT no primeiro turno, que na realidade não votou no PDT, votou no Heitor Ferrer, né? Porque o eleitor do Heitor é o eleitor do Heitor, não é o eleitor do PDT. Que votaram, os eleitores que votaram no Heitor Ferrer no primeiro turno, eles migraram para o Roberto Cláudio. E isso dá um peso muito grande. Embora o Heitor Ferrer tenha se mantido neutro, que foi o posicionamento dele nesse segundo turno, não apoiar nenhum dos dois candidatos. O fato do partido apoiar o candidato pesou muito. O partido apoiou o candidato Roberto Cláudio, né, o PDT, não só como outros que estiveram no primeiro turno, como o próprio Moroni, que foi um apoio importante também, porque o Moroni ele tem um poder de transferência, né? E isso é importante, né? Ele consegue transferir voto. E, obviamente, eu acredito que esse eleitorado do Heitor também, que migrou para o Roberto Cláudio, né? É inegável, é inegável esse efeito de migração, professora Carla, essa quantidade imensa de apoiadores que o candidato do PSB conseguiu em relação... Eu acredito que alguns deles têm um poder maior de transferência. Um deles é o Moroni Torga. Não, eu acredito que, embora também o pessoal tenha se mantido neutro, aí nesse caso o partido, né, o próprio Renato Rosendo disse que nesse segundo turno iria se manter afastado do processo, porque não acredita em nenhum dos dois candidatos, né? O próprio partido também fez com que a militância fizesse as suas escolhas, mas a própria militância do PSOL divulgou uma carta fazendo apoio, divulgando apoio ao candidato Eumano, né? Até pela proximidade ideológica. Sim, né? Obviamente o perfil, embora o Eumano não tenha feito esse discurso, que foi um discurso que caracterizou a campanha do PSOL, né? Um discurso mais de esquerda, um discurso voltado às questões ambientais, embora o Eumano não tenha feito esse discurso, mas até pela proximidade ideológica, o eleitor do PSOL acabou migrando para o Eumano. Na realidade, ele já foi prefeito porque, à época, ele era vice da Vilma de Faria, que se candidatou ao governo do Estado, assumiu o governo do Estado e ele ficou na prefeitura. Então, ele já foi prefeito da cidade. Nessa eleição, o PMDB lança o candidato. O PMDB, embora o grande ícone tenha sido Aloysio Alves, né, já falecido, mas continua regimentando ainda muito o eleitorado norte-riograndense, né? E aí a disputa entre as famílias Alves e Maia lá, que num determinado momento, na década de 90, imaginou-se que iria ser superada com a entrada em cena dos empresários. O que ocorreu aqui no Ceará com o Tasso Gereissati na década de 80, no final dos anos 80. Lá não vingou, na realidade as famílias se mantêm até hoje, Alves e Maia. Hermanoel, candidato do PMDB, as pesquisas já apontavam que o vitorioso seria o Carlos Eduardo. É muito interessante essa coisa da dinâmica política, porque a Vilma de Faria, inclusive, já foi governadora do Estado, que foi casada com Lavoisier Maia, já foi governadora do Estado, hoje é candidata a vice do Carlos Eduardo. E o mais interessante na disputa em Natal é o papel da atual prefeita Micarla de Souza, do PV, que tem um índice de rejeição tão alto... 90%. Que mais de 90% de rejeição do eleitorado natalense. E ela, primeiro, declarou apoio ao Hermano. O Hermano disse que não queria o apoio dela. Ela declarou apoio ao Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo disse que ela estava querendo divulgar apoio somente para atrapalhá-lo na eleição. Ou seja, ninguém queria a Micarla de Souza na campanha. Como ocorreu também em Salvador, né? Com o atual prefeito de Salvador. E graças a esse apoio, em 2008, a Luiziane, surpreendentemente, não é, Luiz? Porque a Luiziane, em 2008, ela encontrava-se numa situação de rejeição muito pior, inclusive, do que a que ela apresentou no início dessa campanha eleitoral, né? Um nível de rejeição muito alto, acreditava que seria uma campanha extremamente competitiva e a Luiziane consegue vencer a eleição de 2008 no primeiro turno, né? Ela tem essa capacidade também, né, de se recriar, de se refazer, como nós acreditávamos também que dificilmente um candidato desconhecido do PT e com um nível de rejeição alto que a Luiziane apresentava, que ela conseguisse... Um resultado como esse, com 91,19% das urnas apuradas, Roberto Cláudio do PSB com 53,24% e Eumano de Freitas do PT com 46,76% dos votos apurados,
Professora Carla Michele, já temos um resultado, né? A eleição praticamente definida, né? A gente já pode considerar que o próximo prefeito de Fortaleza é o candidato do PSB, o candidato do governador do estado, Roberto Cláudio, né? É legítimo, obviamente, nós vimos na matéria que o PT questione práticas que são práticas ilegais, que já deveriam ter sido abolidas do processo democrático, mas ocorrem excessos tanto de um lado quanto de outro, né? Então, episódios de compra de voto, de boca de urna, de uso irregular da máquina pública, né? Esses episódios, eles ocorrem, infelizmente, ainda é uma realidade das campanhas no Brasil, né? Claro que é legítimo que o partido questione, mas o que o eleitor fortalezense decidiu, isso tem que ser respeitado. Luiz, um leque de alianças extremamente amplo, Richel, que eu acredito até que vai ser muito líder para pouca tribo. Quero ver como é que o próximo governo vai lidar com tantas pretensões, porque, obviamente, os partidos que se dispõem a apoiar um candidato no segundo turno querem algumas garantias de participação nesse governo. E é legítimo que seja assim. Então, vamos ver como é que esses caciques aí vão ser distribuídos em tão poucas tribos, né? Agora, comparando esses últimos resultados de pesquisa, professora Carla, e vimos que o eleitorado de Fortaleza estava muito dividido, essa resposta nas urnas, essa mudança, essa sensível mudança, ela define o que numa cidade como Fortaleza, que no primeiro turno nós tivemos uma diferença muito grande do quarto candidato para baixo entre os que estavam disputando a nossa cadeira de prefeito? É verdade, Richel. As últimas pesquisas, elas apontavam, inclusive, a última pesquisa Ibope apontava um empate entre Eumano e Roberto Cláudio, mas apontava também que 11% do eleitorado estava disposto a modificar seu voto, né? Eu acredito que durante a campanha foi possível, inclusive para a atual administração, para a própria Luiziane, mostrar algumas coisas que não foram devidamente exploradas durante a propaganda governamental, né? Então foi um período que as pessoas conheceram melhor algumas ações da prefeitura que antes eram desconhecidas e aí a rejeição da Luiziane caiu, né? Eu acredito que o mérito foi dela, né? Ter levado o candidato. Exatamente, o Eumano ao segundo turno. Obviamente que você conta aí com o fenômeno lulismo, que é uma marca, né? Hoje é o maior cabo eleitoral desse país, sem sombra de dúvidas. Exerce um fascínio muito grande em camadas significativas da população, mas acho que o grande mérito é dela, de ter conseguido levar o candidato dela ao segundo turno. Fora que o Partido dos Trabalhadores mostra uma militância muito diferenciada no nosso país, né? Muito. E tem outra coisa também, Luiz, só um instante, que é a questão da administração, né? Assim, o que vai ser diferente? Pelo menos o que foi vendido durante o período eleitoral, o período da campanha, no rádio, na televisão, é de que a proposta é de uma outra forma de gestão, né? O que eles apresentaram é o princípio da eficiência administrativa, de realizações que foram prometidas durante 2 campanhas de Luiziane, que não chegaram a se concretizar, ou se concretizaram pela metade. Então, na realidade, o que eles venderam foi um outro mundo, uma outra forma de administrar. Houve aquele efeito tão comentado aqui em Fortaleza de eleitor de outros candidatos, ou, enfim, votar no candidato X para não deixar que o Y ganhasse? Eu acredito que sim, né? Porque o consumo da política, Richel, ele é diferente do consumo dos demais produtos. Né? Uma pessoa não deixa de tomar Coca-Cola e toma Pepsi só para negar a Coca-Cola. Mas na política isso existe. Né? E muita gente ficou nessa situação. Não, nenhum dos 2 candidatos, para mim, é o ideal. Mas eu não quero, por exemplo, para muitas pessoas, eu acho que isso vai ter que ser considerado na análise, para muitas pessoas, o Eumano representa a continuidade. Né? Essas classes médias que se sentiram... E era um discurso do próprio candidato. Que era um discurso do próprio candidato. Essas classes médias que já faziam uma crítica muito grande à administração municipal, né? Porque essas pessoas que estão andando por ruas na cidade, hoje completamente afogadas, né? Um trânsito que não funciona, né? Muita pouca visão, assim, no sentido de dar um planejamento para uma cidade mais moderna, mais bem estruturada, né? Então, são exatamente essas pessoas que faziam uma crítica muito grande ao governo Luiziane Lins e que optaram pelo Roberto Cláudio, quer dizer, elas negaram o voto ao candidato da Luiziane Lins. Eu acho que foi essa a situação, porque muitos não se sentiam confortáveis nem votar em um nem outro, mas acabaram negando a atual administração, né? Negaram a continuidade disso que está posto. Exatamente. Uma outra perda muito grande, Michel, a gente viu os dados de Salvador, né? O que
completamente, Salvador sempre foi uma capital muito crítica, muito contestatória, né? O DEM sempre teve uma capilaridade muito maior nos municípios, porque são muitos os municípios na Bahia, muitos os municípios baianos, e o DEM sempre teve uma capilaridade maior nesses municípios menores. A senhora até comentou aqui no primeiro turno que Salvador era uma cidade tradicionalmente de esquerda, né? Exatamente, né? E o atual governador, que é o Jacques Wagner, do PT, inclusive ajudou a eleger o atual prefeito de Salvador, que também conta com um índice de rejeição muito alto, era outro também que ninguém queria na sua campanha, ninguém queria como cabo eleitoral, e hoje Salvador elege ACM Neto. Surpreendente, né, professora Carla Micheli? Exatamente, né? Já temos um quadro consolidado, a gente já pode dizer que o Roberto Cláudio é o nosso próximo prefeito. Salmito Filho, que era um quadro do PT, uma figura histórica também no partido, começou a fazer movimento estudantil, ingressou muito cedo no Partido dos Trabalhadores, chegou à casa, chegou à Câmara Municipal, elegeu-se presidente da Câmara e desenvolveu um trabalho extremamente profícuo, né? Inclusive de pensar a cidade, ele que é um professor e conseguiu arregimentar também outras pessoas importantes, intelectuais, o Pacto pelo Fortaleza, conseguiu pensar a cidade, projetar a cidade, deu uma contribuição importante na Câmara. E aí, por causa, inclusive foi isso que ele alegou para migrar para o PSB, por causa de complicações internas no PT, porque não estava encontrando mais espaço no partido, migra para o PSB e muito provavelmente porque desempenhou um papel importante também nesse segundo turno, tanto no primeiro quanto no segundo turno, um vereador extremamente convicto das suas ideias, das suas posições e das propostas para a cidade, tem desempenhado um bom trabalho na Câmara, acredito que seja uma liderança importante dentro do partido. E assim, a grande aposta realmente do governador Cid Gomes foi Fortaleza, inclusive nos surpreendeu, nós achávamos que em Sobral, ele apoiou o candidato do PT, o Veveu, achávamos que o Veveu venceria com uma margem muito grande de votos em relação ao segundo lugar, e a candidatura em Sobral, a eleição em Sobral foi uma eleição apertada. Isso é verdade, né? Nós percebemos realmente que esse eleitorado que estava indeciso ou insatisfeito com a administração municipal, negou o Eumano, né? Não optou pelo Roberto Cláudio, negou o Eumano, né? E houve uma migração aí natural também. Até a brincadeira nas redes sociais é muito ilustrativa disso, né? Dos males o menor. Assim, fez uma opção, na realidade, para negar o que estava posto, né? Esse eleitor crítico da administração municipal, esse eleitor a que o Luiz se refere, né? Um eleitor que anda pela cidade, percebe que a cidade ela não desenvolveu a infraestrutura necessária para se adaptar às novas circunstâncias e aí optou pelo Roberto Cláudio para negar o outro, né? Professora Carla? Eu quero agradecer essa oportunidade, né, a você, a TV, as pessoas que nos assistem e dizer, Richel, que eu não sei se a gente tem esse sentimento de vitória, né? Nós tivemos uma eleição extremamente competitiva, foram 10 candidatos, dos últimos tempos talvez uma das eleições mais competitivas, foram 10 candidatos a prefeito. Mas eu não sei se o fortalezense tem esse sentimento de que realmente fomos vitoriosos, né? Porque nós vimos duas campanhas que chegam ao segundo turno, porque tinham por trás máquinas administrativas, né? E aí, mais uma vez, eu tenho falado muito a respeito disso, mas eu acho que é uma necessidade urgente para o Brasil pensar em uma reforma política que contemple o financiamento das campanhas, que pense seriamente em colocar os candidatos em uma situação de isonomia, uma situação de igualdade, que permita a todos uma competição paritária. Eu acho que isso é fundamental para a democracia, porque nós vimos o peso dessas máquinas, desses grandes apoiadores, desses grandes cabos eleitorais. Acredito que nós temos que aprofundar a nossa democracia. Acho que cada vez mais o eleitor ele tem que decidir por convicção, independente do poder econômico, independente dos cabos eleitorais, independente do que as pesquisas apontam. Cada vez mais eu acho que o eleitor tem que se conscientizar do papel que ele tem nesse momento, de escolher de fato aqueles indivíduos que mais se aproximem do seu ideal de representação. Nós temos a aprender muito com esse processo eleitoral. Com certeza, é isso aí. Eu quero agradecer enormemente a presença da professora Carla Micheli, cientista política, do consultor político Luiz Cláudio Barbosa, e a você que nos acompanhou durante todo este domingo, durante todas essas eleições também, nos nossos boletins, durante o União Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu volto a ver você amanhã, ao vivo, às 18 horas, no União Brasil, abrindo espaço para a sua participação no telejornal mais interativo do Ceará. Mais uma vez, muito boa noite a vocês, nossos convidados, e a você um ótimo começo de semana e até amanhã, TV União, nas eleições 2012.